Fala galera, vamos falar agora sobre o som especificamente, né? Ele tem algumas características bem importantes para a gente analisar. Então o que é o som? O som, ele é todas as ondas mecânicas que podem ser percebidas pelo sistema auditivo humano, né? A gente fala de som apenas o que o humano escuta. Então assim, existe a onda mecânica, mas o som só é chamado de diferente porque o cérebro humano, né, o corpo humano consegue identificar algo a mais, né? Então assim, a gente pode classificar as ondas mecânicas ainda como aquelas que a gente consegue interpretar como som e aquelas que a gente não consegue, tá? E fisicamente a gente consegue interpretar de acordo com a sua frequência. Então olha só, uma onda, né, mecânica que tem uma frequência abaixo de 20 Hz, né, a gente chama de infrassom. Por quê? Porque o nosso som não escuta isso. Ele tem um limite, né? Ele não escuta nenhuma onda que tem uma frequência menor do que 20 Hz, nenhuma onda mecânica, né? Ao mesmo tempo que ele não escuta nenhuma que seja maior do que 20.000 Hz, tá? Então, o som que a gente escuta é qualquer onda mecânica que esteja entre a frequência de 20 Hz e de 20.000 Hz. Esse é o som audível. Abaixo de 20 é o infrassom, acima de 20.000 é o ultrassom. Isso não significa que a gente não escute bem, quer dizer, que a gente não perceba essas ondas, né? O infrassom, o nosso corpo ele pode sentir ainda, né? Porque ela vai estar passando, né? Imagina que tenha um objeto que produz um som com uma frequência muito baixa. Quando essa onda passa pelo nosso corpo, a gente pode sentir ele. A gente não vai escutar, a gente não vai ter a sensação de som, né? Mas a gente pode perceber a passagem aí dessa onda infrassom no caso, da mesma forma que o ultrassom. Esse ultrassom é aquele ultrassom que o bebê, né, que faz para ver lá o sexo do bebê e por aí vai, tá? E quando a gente fala que tem a frequência muito alta, não significa que é um som muito alto, né, no senso comum. Isso não vai fazer mal para o bebê, é apenas uma frequência muito alta, ok? E além disso, a gente tem que se lembrar o seguinte: a velocidade, eu vou escrever aqui, ó, de uma onda é o comprimento vezes a frequência. Isso significa que quanto maior você tem a frequência, menor é o seu comprimento quando elas têm uma velocidade constante. Então você pode falar o seguinte: qual desses três tipos de som aqui, né, o infrassom, som e ultrassom, tem uma frequência maior? É o ultrassom. Ou seja, qual deles tem a menor período? Me desculpa, menor período vocês sabem porque é inverso, mas qual deles tem o menor comprimento? O ultrassom, tá? Então olha só, conforme a frequência aumenta, o comprimento diminui. Tranquilo? Bom, e aí também a gente classifica, né, o som de acordo com altura, volume e timbre. A altura está relacionada justamente a essa frequência. Por quê? Porque o ser humano ele consegue identificar quando é um som agudo, quando é um som grave e falar o que é mais grave do que o outro, o que é mais agudo do que o outro. Qual é a grandeza física relacionada a isso? É a frequência e o período, né? Assim como o comprimento da onda. Então olha só, quando a gente fala que tem um som alto na física, significa que ele é um som agudo, ou seja, a frequência dele é alta e o período dele é pequeno, né? Isso aqui são coisas que estão interligadas. Além disso, nós podemos também falar que o comprimento de onda ele é pequeno, ok? Então, quando a gente fala que tem um som alto, significa isso: frequência alta, né? Período pequeno e comprimento de onda pequeno, ok? Então, quando você vê uma criança falando bem agudo, né? Você pode falar que é um som alto. Não significa que ela está gritando. Se é agudo, é alto, né? No senso comum a gente fala errado. E o som baixo, ele é grave, né? O instrumento chamado baixo, ele tem esse nome por causa disso, porque o som dele é grave, ou seja, a frequência é baixa e o período é grande. Além disso, o comprimento de onda, ele é o quê? Ele é grande também. Ok? Então, quando a gente fala que o som está muito alto, né, no dia a dia, a gente não está falando de altura na física, a gente está falando de outra coisa. Que coisa é? É o volume, né? Quando a gente fala que vai aumentar o volume de uma caixa de som, né, às vezes a gente fala que vai deixar o som mais alto, mas a gente não deixa o som mais alto, a gente deixa o som mais volumoso. Deixar o som mais alto é deixar ele mais agudo, né? Então na física, se a gente quer falar
que vai aumentar, né, o volume de um som, a gente fala isso, o volume está maior, ou seja, a intensidade dele é maior. Isso está ligado ao quê? À amplitude. Né? Então, se tem uma pessoa gritando e uma falando normal, qual delas vai ter um volume maior? A que está gritando. Ela vai ter mais intensidade, a amplitude das ondas sonoras dela vão ser maiores, ok? E o timbre, né? O timbre ele está ligado justamente à diferença entre dois sons que têm mesmo volume e mesma altura. Por exemplo, se uma pessoa cantar uma nota, né? Aí, sei lá, cantou um Lá, cantou um Ré, enfim, qualquer nota. E aí vai outra pessoa e canta a mesma nota. Às vezes a gente consegue perceber a diferença. Ou então a pessoa toca uma música no violão, outra toca uma música idêntica na guitarra e sai diferente também. A gente fala que é o timbre, né? Isso é a forma da onda. Então, por exemplo, uma pessoa cantou uma nota e a onda ficou assim. Aí outra pessoa vai e canta uma outra nota, ou melhor, a mesma nota, né? Mas o som sai um pouquinho diferente, porque a forma que a onda saiu é diferente. Se você reparar aqui, ó, essas duas ondas que eu desenhei, uma abóbora e uma vermelha, elas têm o mesmo comprimento de onda, têm a mesma amplitude, né? Tem tudo igual daquelas grandezas que a gente aprendeu a ver. Mas o que é diferente nelas? A forma. Tá? E isso que faz o nosso ouvido perceber uma diferença em sons que têm mesma altura e mesmo volume. É o timbre. Ok? Então sempre que a gente fala de som, basicamente a gente vai falar da classificação se é infrassom, som ou ultrassom. Importante decorar 20 e 20 mil Hz, tá? A altura do som, se é agudo ou grave, aí tem essas regrinhas aqui. Volume, se o som está com volume muito alto, se é muito intenso, se tem amplitude muito grande, ou se ele é pouco volumoso, né? Por exemplo, uma pessoa cochichando. E o timbre é o quê? O timbre é justamente a forma da onda. É aquela característica que distingue, né, um som num violino barato de um som de um violino caro, né? Apesar das vezes tocar de forma idêntica as notas nos dois, você vê que tem uma diferença. Qual é a diferença? É o timbre. Beleza? Além disso, todas aquelas outras regras que a gente viu no vídeo de ondulatória, né, se aplicam aqui. Velocidade igual a lambda f, frequência igual a 1 sobre período, período igual a 1 sobre frequência e por aí vai. Ok?